Olá a todos, espero que estejam todos bem. Hoje eu gostaria de compartilhar uma reflexão com vocês, que é claro que eu acho importante ser compartilhada com todos, mas em especial eu espero que os profissionais de saúde, os médicos, colegas que me acompanham, os meus alunos, meus ex-alunos, consigam ter aí uns 15 minutinhos para assistirem esse vídeo e mais alguns minutos para pensarem sobre o assunto. Hoje eu não vou trazer um caso específico vivido, mas um contexto que eu já vivi muitas vezes, que atualmente eu tenho vivido com 2 pacientes, mas é um contexto que traz questões que eu acho muito importantes serem debatidas e refletidas. Existe uma situação muito grave, chamada parada cardiorrespiratória. É quando uma pessoa tem, seja por um infarto do coração, seja por uma arritmia do coração, uma parada cardíaca súbita, com a pessoa estando fora do hospital, estando na sua casa, no ambiente público. E isso é dramático porque, por mais que seja eficaz a assistência médica, por mais que o SAMU chegue rápido, por mais que façam as manobras de ressuscitação e o paciente volte a apresentar batimentos cardíacos, o tempo necessário para que o cérebro comece a sofrer pela falta de oxigenação é muito pequeno. Então, a grande maioria dos pacientes que apresentam parada cardíaca fora de um ambiente hospitalar acabam tendo um comprometimento neurológico. A gente chama esse comprometimento de encefalopatia hipóxico-isquêmica. E essa é uma situação muito dramática, porque o paciente ele recebe uma assistência inicial em ambiente de terapia intensiva para salvar a vida, para estabilizar o coração, estabilizar os rins, estabilizar o organismo como um todo. E aí, sempre que se tira a sedação após essa estabilidade, vem aquela expectativa se o paciente vai acordar ou se ele vai se manter ali com um comprometimento neurológico importante. Muitas das vezes esse comprometimento ele é muito significativo nessa fase inicial. E aí entra uma situação que é a situação que eu quero compartilhar com vocês. Muitas vezes o médico do CTI, da terapia intensiva, os médicos do hospital, eles têm uma postura com a melhor das intenções, com a intenção de se sentirem obrigados a prepararem os familiares para o pior, para uma situação pior. Eles trazem uma expectativa de como o paciente vai evoluir muito, muito dura, muitas vezes. Então, para um familiar que está ali no momento ainda de choque, com seu ente querido lutando entre a vida e a morte, ouvir de um médico que essa pessoa nunca mais vai ser a mesma, ela vai ficar vegetando para o resto da vida, ela não vai ter mais nenhum tipo de qualidade de vida, se acontecer alguma intercorrência não vale a pena tentarmos ressuscitar de novo. Toda essa carga de o que acontecerá no futuro, isso é muito pesado para o familiar. Muitas vezes o familiar entra num grau ainda maior de sofrimento. E essa postura, apesar de vir contextualizada numa tentativa de que é preciso preparar os familiares para que eles não criem expectativas ilusórias e para que não se frustrem depois, essa postura ela merece uma reflexão, ela merece uma crítica reflexiva para que a gente possa ter uma visão um pouco mais profunda e abrangente do nosso verdadeiro papel e dos nossos verdadeiros limites com relação à avaliação prognóstica desses pacientes. Qual que é o problema desse tipo de postura? Um primeiro problema inicial é que nós realmente não temos tanta certeza, a gente não pode ter tanta certeza de como exatamente cada paciente vai evoluir. Os nossos métodos propedêuticos, exames de imagem, eletroencefalograma, o próprio exame clínico neurológico, eles nos trazem um cenário de gravidade de como o paciente está agora. Mas dizer exatamente como esse paciente vai evoluir, qual que é o limite de melhora dele,
principalmente numa fase muito inicial, isso não é embasado em um conhecimento técnico objetivo. Isso, na verdade, é a opinião pessoal daquele profissional. Isso é perigoso. Eu já vivenciei, por exemplo, situações... Eu tive um paciente que teve uma parada cardíaca e ele teve todos os critérios possíveis de querer evoluir muito mal. Fez crise epilética precoce, muita instabilidade, não tinha resposta clínica neurológica depois de 72 horas, parecia realmente uma tragédia. E esse paciente, 9 meses depois, estava entrando no meu consultório andando e conversando comigo muito próximo do seu estado normal. Então a gente tem que ter muito cuidado. O médico que trabalha em um hospital, que trabalha no CTI, ele tem que lembrar que ele vivencia a relação com aquele paciente, aquela família naquele momento crítico. Ele não acompanha essas pessoas ao longo da vida delas. Então é perigoso a gente criar, né, uma ideia de como exatamente tudo vai acontecer quando cada indivíduo é único, quando existem uma série de contextos que vão influenciar no verdadeiro potencial de melhora desse paciente. Eu já tive pacientes que tiveram uma melhora inicial muito boa e de repente estagnaram por outros motivos, não pelo dano em si, mas por questões psicológicas, emocionais, familiares, por falta de estímulo, por uma série de outros contextos que a gente não é capaz de controlar ou de reconhecer numa fase inicial. O segundo problema dessa abordagem muito enfática, negativa e diria assim, dona da verdade, é que a gente tem que lembrar que a gente não tem o direito de definir o que é qualidade de vida para aquele indivíduo e para aquela família, né? A gente tem uma ideia de qualidade de vida que é a funcionalidade motora plena, cognitiva plena, de linguagem plena, capacidade laboral, de locomoção, mas a gente tem que ter a humildade de entender que em contextos de vida específicos, experiências de vida, né, podem ser muito intensas e muito positivas com limitações, né? Eu tenho um paciente, por exemplo, que é muito querido, ele teve uma parada cardíaca, ele teve muita sequela neurológica, ele tem hoje, isso já tem alguns anos, então ele tem até hoje uma limitação motora muito grande, uma limitação de linguagem muito grande, mas ele teve uma melhora cognitiva importante, ele nos reconhece, ele interage, e eu tenho muito contato com ele porque ele faz reabilitação aqui na nossa clínica, então toda semana eu encontro ele e me marca, porque quando ele me vê, ele me dá um sorriso tão gostoso. E aí eu conto umas piadas, eu brinco de futebol com ele, mas ele ri tanto, ele interage tanto comigo, apesar de muito limitado funcionalmente. E aí eu fico refletindo assim, a experiência de vida que esse paciente está tendo na relação com seus filhos, netos, com seus familiares, né, as possibilidades que esse paciente está tendo de poder enxergar a vida sob um prisma que muitas vezes a gente não consegue enxergar quando a gente está funcionalmente pleno, numa rotina de vida muito intensa, muito louca, muito material, né? De repente, o que esse paciente sente tendo tempo para vislumbrar um pôr do sol, né? O tamanho do prazer que ele tem ao receber um abraço e um carinho, que às vezes quando ele recebia antes desse contexto, ele estava com a mente ocupada com várias coisas. A gente não sabe, né? A gente tem que ter humildade de entender que a gente não é dono da verdade e não é dono de um roteiro de felicidade específico. Aliás, muitas pessoas que são funcionalmente plenas vêm procurar acompanhamento médico porque estão mal, porque estão infelizes, porque não têm qualidade de vida. Então, eu acho que essa humildade ela é importante. Um terceiro fator que eu acho que nos obriga a ter cuidado nesses prognósticos muito definidos é que a gente não pode fazer ideia do que a gente vai ter para oferecer para esses pacientes em termos de opções terapêuticas daqui a 5 ou 10 anos. Até onde que a gente vai conseguir evoluir com células-tronco e outros tratamentos que ainda possam estar sendo estudados ou que venham a ser estudados.
Então eu tenho um paciente, por exemplo, que tem a sua essência e de identidade, de memória muito preservada, mas tem um comprometimento motor muito grande, um comprometimento de comunicação muito grande. Será que a gente no futuro não vai conseguir melhorar esse desempenho cerebral de uma forma que hoje ainda não é possível? Dizer para um paciente exatamente, com quadro crônico, exatamente como ele vai ficar para o resto da vida, fecharmos os olhos para todas as possibilidades que a medicina ainda pode trazer no futuro. E por fim, a gente tem também que ter a consciência e a humildade de respeitar o tempo de cada um, né? O tempo de um familiar processar essa vivência, né? Cicatrizar essa dor aguda, alucinante que ele está tendo com essa situação dramática vivida. Respeitar a própria fé que cada pessoa pode ter. A gente não tem o direito de nós podarmos a fé e a esperança, né, de ninguém, achando que somos os donos da verdade porque somos as pessoas da ciência. A gente pode ter a nossa perspectiva, mas a gente tem que entender que ela é nossa. Então eu acho que e aí, nesse contexto, eu já vivenciei muitas vezes pacientes que no início, familiares que no início precisavam acreditar que iria acontecer um milagre. E no tempo deles, no tempo certo, eles foram amadurecendo um processo de aceitação, de resiliência, de readaptação a esse cenário. E a gente não pode privar as pessoas do seu tempo. Então, a minha mensagem, né, nesse cenário, eu acho que é um cenário muito rico na verdade, para expor vários outros cenários. A minha mensagem é que o nosso papel honesto é sempre mostrarmos a gravidade. A gente não vai mentir para o familiar. Sempre mostrarmos a gravidade, mas mostrarmos também as nossas limitações. Eu não sei como ele vai estar daqui a 3 meses. Infelizmente, eu não tenho critérios para dizer que ele vai melhorar. Isso está fora do meu alcance. Eu tenho que me sentir preparado e à vontade para mostrar os meus limites para o familiar. O familiar não quer que eu tenha todas as respostas, mas ele quer que eu seja honesto no que realmente está no meu alcance. E com isso a gente estabelece, acho que, uma relação muito mais saudável, né? E a gente entende que existem sim situações que fogem à regra, existem sim contextos que a gente não é capaz de explicar, e que a vida ela traz experiências para cada pessoa, para cada indivíduo, para cada família, que não cabe a nós moldarmos, podarmos, né, ou controlarmos, né? O que cada um tem que vivenciar nessa vida para um processo de evolução, de amadurecimento, é algo que está muito acima da gente. E aí, com serenidade e humildade, a gente pode ser muito útil, a gente pode ajudar verdadeiramente essas pessoas, sem tentar ter o controle sobre tudo. Espero que tenha sido positivo. Espero que tenham podido assistir até o final. Pensem sobre isso com carinho. Um forte abraço a todos e até a próxima.